que um ponto que torna a reforma política de difícil viabilidade, todo mundo sabe disso, é notório, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou indispensável que ela venha via emenda constitucional. Sabe disso? A decisão do Supremo condenou uma reforma política feita aqui na Câmara pelo deputado João Almeida, seu conterrâneo da Bahia, que é uma excelente figura do PSDB. Você dedicou muito a esse tema durante muitos anos. Porque era via lei ordinária. O Supremo condenou e disse que tinha que ser através de emenda constitucional. Isso torna muito mais difícil a viabilidade da reforma política. O senhor está compreendendo? Eu compreendo, mas não concordo. Porque uma emenda constitucional requer, exige o apoio de 3/5 da casa. Isso sem dúvida nenhuma aí tem que ser um debate mais difícil. Todos os pontos terão de ser consensuais. Não, nem tudo vai necessitar de emenda à Constituição. Aquilo que é o arcabouço principal, por exemplo, fim de coligação que se estava discutindo aqui. A Constituição estabelece o princípio do direito às coligações, a liberdade partidária, a eleição por coligação, enfim. Teríamos que ter uma emenda à Constituição. Problema de cláusulas de desempenho, também o STF já deliberou. Eu penso que seria muito útil nós aproveitarmos esse momento para retomar o papel que é do Congresso Nacional, que é do legislador. Nos últimos anos, todas as disputas eleitorais acabam no Poder Judiciário. A judicialização das disputas eleitorais é uma coisa absolutamente insuportável. E aí uma competência nossa. Intolerável. Intolerável. Cabe naturalmente ao Congresso Nacional retomar essa que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Nós devemos fazer esse esforço na chamada reforma política. Pelo menos esclarecer, deixar absolutamente límpida as posições, o papel do Judiciário, o papel do Congresso Nacional e claro o ambiente da disputa eleitoral. Agora não pode ignorar aquela decisão do Supremo que diz que a reforma política terá de vir através de emenda constitucional. Olha, a meu juízo, nós não devemos, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de aconselhamento a partir do Supremo. Tá? Tem coisas que podem ser mudadas por lei ordinária e a legislação permite que seja mudada por lei ordinária, e tem outras que têm que ser por modificação constitucional. Quem faz lei nesse país é o Congresso Nacional. Tá? Ficar a vida inteira com processo de obediência prévia... Mas tudo sujeito a posterior... ratificação ou não do Supremo. Estamos todos nós. Mas seria uma tragédia se nós fizéssemos as leis aqui e permitíssemos que o Supremo colocasse no outro caminho, desse uma interpretação diferente daquilo que é a vontade, que é a decisão do legislador. Nós temos que acabar com isso, senão vai conduzir para uma crise institucional. Nós estamos julgando aqui também como se fosse uma casa para julgamento civil. Isso está errado. Tá? Então, a reforma política, pelo que percebo, neste estágio que está agora, ouvindo autoridades e audiências públicas em várias cidades do país, ela tomou o caminho das ruas. A população começa a fazer debate. Apresentei um requerimento, inclusive, que estabelece a necessidade que, nas audiências públicas, a representação dos trabalhadores, dos empresários, da CNBB, da OAB, enfim, um grupo de 12 instituições que tem sempre convidadas para estar no debate. O que precisa mesmo é a população brasileira compreender. Tu fala em financiamento público, imediatamente diz, mas eu não vou pagar para fazer política para esses camaradas, porque não sei o quê, porque roubam isso. Ele não percebe, talvez até por ignorância do tema, que hoje ele está pagando muito mais caro e a fonte de onde sai o dinheiro é público, sim senhor. A grande maioria. Ou tu acha que uma empresa ajuda o parlamentar pelo rosto dele? É claro que ela vai querer tirar alguma coisa no processo depois. Então, o processo hoje é muito mais caro. É uma violência contra isso. Então, outra questão. Caro, você não consegue fiscalizar, outra coisa, vamos estabelecer o seguinte. Hoje, a maioria, principalmente no Executivo, os candidatos são vendidos como se fosse uma embalagem de mercadorias. E se nós disséssemos, por exemplo, que na próxima eleição só vai ter a fotografia, a biografia, a proposta de trabalho do cidadão?
Se nós dissesse que a computação gráfica não vai ter mais, vai ter por uma isso que eu parede defendo como a lista essa, pré-ordenada. tu reduz a capacidade de gasto. Mas é por não isso que vai ter banner, não vai ter adesivo, vai ter só a fotografia. Reduz isto, porque isto tira a necessidade de gastos desnecessários do processo. Olha, nós já fizemos, deputados com condição de diálogo, de propostas possam se eleger. Nós já fizemos no passado aqui uma redução muito densa nos gastos eleitorais. Tinha shows, distribuição de brindes, tudo isso já se fez. E as Aquelas mudanças propostas pelo Jorge Borrhausen. As campanhas não ficaram mais baratas. Eu penso que essa imagem que Vossa Excelência expôs aqui, o parlamentar é vendido como se fosse uma mercadoria e tudo de forma individualizada. Há uma disputa para saber o detalhe, o jeito de um se comportar e menos sobre o que cada um defende, né? Se nós fizermos a lista pré-ordenada, com financiamento exclusivamente público, você foca no projeto, no partido, no programa que cada grupo político e cada agremiação política vai defender. Eu acho que isso facilita. Você não vai vender um projeto político como se vende a imagem de um que é mais bonito, de outro que tem mais visibilidade pública, de um que se destacou em algum ambiente da vida social. A lista pré-ordenada tem muitos defensores na Câmara, mas tem também muita gente fazendo como todos os temas. Mas a lista pré-ordenada, nós temos absoluta concordância com isso. A lista pré-ordenada, por exemplo, imagine que eu estivesse em campanha e nós queremos defender um projeto para educação. Qual é mesmo a diferença do projeto de educação do PCdoB e do PMDB e do PT e do PSDB hoje? Qual é o eleitor que sabe? Nenhuma. Porque nós vamos para a campanha individualizada, não paramos para discutir. Mas a educação está na transformação da vida das pessoas desde que nasce. Então é tão importante que o partido, para ganhar a eleição, devia dizer qual é o projeto pedagógico, como é que ele vai aplicar essa ferramenta de construção da sociedade, qual é a política de saúde, de segurança. Então a lista pré-ordenada, eu estou dizendo, eu concordo com a lista pré-ordenada, votaria com ela. Hoje ela não passa na casa, ela precisa passar no misto. Mas nenhuma outra passa, Não passa. O voto digital misto tem vantagem, mas ele tem um problema que é real, é concreto. Não é? Nós teríamos que ter um distrito em cada município para eleger o vereador. Nós teríamos que, nesse mesmo município, ter distritos diferenciados para eleger o deputado federal. Um outro para o deputado estadual. Então, seriam muitos distritos que ia inviabilizar totalmente esse recorte que se faria no Brasil. Mas isso não inviabiliza, não. As experiências que se tem, as experiências que se tem pelo mundo afora, inclusive que se faz recortes. Você olha num determinado distrito e diz, olha, vamos garantir certos espaços que correspondam ao reduto de uma ou outra figura, de um ou outro governador, de um ou outro prefeito. Isso pode comprometer muito mais ainda o processo eleitoral. Aí você já está fazendo você está fazendo um raciocínio. Esse é com base em experiências existentes. Não, mas os Estados Unidos têm experiência de denúncia. Se nós temos medo de morrer por acidente, não podemos sair de casa. Teve uma eleição americana recentemente que usa esse mecanismo, né? Que um candidato. Mas é viável. O distrito é teve viável. mais votos, e não foi eleito, porque houve recortes. Cada país tem as suas peculiaridades. Por isso que eu estou dizendo, tem Nos Estados Unidos, chegou-se a colocar na lei que instituiu o distrito o nome do autor da proposta. E o autor da proposta acabou colocando alguns casuísmos lá, que são conhecidos dos cientistas Mas Tarcísio, eu queria inclusive falar sobre esse problema da coligação, que eu discuti de forma muito profunda no interior da Bahia e alguns outros lugares nos últimos dias sobre isso. E comecei a perceber com clareza que se acabar com a coligação proporcional, vai impactar principalmente as disputas nos municípios pequenos. Você chega em cada município com 20 mil habitantes, lá no interior da Bahia, tem no mínimo 10 partidos políticos. E quase sempre há polarização entre duas forças. Na hora da disputa de prefeito, duas candidaturas. E os partidos terão muita dificuldade de sozinho conseguir o quociente eleitoral. Como é que ele consegue? Aglutinando, se coligando. E os prefeitos, os candidatos a prefeito, necessitam do apoio desses partidos para fazer a disputa, que fica polarizada. Então, acabar com a coligação proporcional inviabiliza
esse ambiente Absolutamente não. histórico, tradicional. Outro problema, a maioria dos partidos, médios e pequenos, não alcançam o quociente eleitoral em muitos estados menores no Brasil. Estado que só elege 8 deputados federais, o quociente para eleger o primeiro ficaria na faixa de 12%. O partido que não alcançar 12% fica fora. Em muitos estados, partidos como o PMDB, no Acre, em Rondônia, em Alagoas, sozinho não alcançaria o quociente eleitoral. Um número expressivo de deputados que estão aí hoje não estariam se tivesse o fim da coligação. Só estão que compôs uma coligação para a eleição. Só porque ele serve a meus apetites, não é a realidade política brasileira. E nós não ganhamos nada com isso. Não ganhamos nada com isso. Estabelece que tenha 2 turnos em cidade de qualquer tamanho. Se é para fazer composição, tem 2 turnos. Por que só tem com mais de 200 mil eleitores? Faz de qualquer tamanho 2 turnos. E no segundo turno, então, com 2 candidatos, faz as composições partidárias que tem que fazer. Agora, fazer coligações entre partidos com ideologias absolutamente distintas... Mas não é obrigado a fazer. Mas não é obrigado a fazer, mas fazem. E aí o eleitor fazem. Eu quero saber o que acontece na prática. Na prática acontece isso. Só o partido não vota no PCdoB e elege o PCdoB. O PCdoB não faz coligação com todo mundo. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria aqui agradecer a presença do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e do deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.